Olá pessoal, saudações, estamos novamente juntos aqui no nosso AVA, nosso ambiente virtual de aprendizagem. Semana passada nós tivemos início a um conteúdo super importante, que é exatamente o conteúdo que foi apontado pela turma como da soft skill, da habilidade mais necessária, dentre tantas outras, é claro, a habilidade de comunicação. Então nós começamos falando de comunicação, que é um assunto praticamente que não tem fim, mas eu apontei alguns elementos como a comunicação pessoal, oral, verbal, não verbal, que é a corporal. Eu apontei estes tópicos na aula passada e fiquei de terminar, prometi terminar nesse contexto da comunicação, dos tópicos mais importantes. Fiquei de terminar nesta aula, na aula de hoje. Então acompanhem o conteúdo inédito, um conteúdo novo, mas relacionado ao mundo da comunicação, focado no mundo corporativo, que é o seu mundo, o mundo aí das suas empresas. Ou seja, você aprendendo este conteúdo, assim como você aprendeu do conteúdo da aula passada, você vai poder aplicar na prática, no dia a dia, da sua relação com o seu trabalho, com os seus colaboradores, aquelas pessoas que você lidera, enfim, todo esse conteúdo você vai poder utilizar. Claro, você tem esse conteúdo gravado, daqui a pouco a gente se encontra para o aprofundamento de praxe lá na nossa aula no Facebook, na nossa aula ao vivo. Vamos lá? Então, aula número 10, não é? Vamos falar sobre a fala, relembrando algumas coisas. Esta aula será assim, com tópicos. Então, existe o tópico da fala como esse, vai existir o tópico do feedback, da negociação, enfim, a gente vai falando de tópicos para ficar mais dinâmico, mais objetivo, mais direto, ok? Então a fala, relembrando algumas coisas, falar bem sempre foi algo nobre, as pessoas sempre procuraram falar bem. Por isso nós começamos a aula passada falando da comunicação oral, não é? Porque todo mundo admira quem fala bem. Então, se você tem pessoas que você deve liderar, falar bem na frente delas causa uma reação positiva para a tua imagem. Você é visto como um líder. Aí você vai construindo aos poucos a tua imagem diante das pessoas, seja dos seus liderados, como eu acabei de falar, seja diante dos seus gestores, dos seus gerentes, dos líderes que você tem. Não é? Então, primeira regra, sobre o que falar. Você tem que saber exatamente o que você vai falar. De antemão, então, o conselho é estude muito bem, busque informações, o máximo de informações possíveis sobre aquilo que você vai falar. Repito, depois a gente vai aprofundando isso ao longo da aula ao vivo e ao longo das outras aulas, porque, como eu disse lá no início, isso aqui é um conteúdo que não tem fim e atravessa todos os outros conteúdos que nós temos ainda para dar a partir do segundo bimestre. Segunda regra, quando falar, tem o momento certo. Existem muitas pessoas que metem os pés pelas mãos, ou seja, falam na hora errada, o conteúdo errado. Então tem o momento certo para você falar. Seja prudente. Prudência, então, é uma virtude. Lembra das virtudes? Prudência é uma das virtudes que você deve ir trabalhando para que você saiba, por exemplo, quando falar. Como falar? Aí você é remetido à aula passada, não é? Você se remete à aula passada. Como falar? Todas aquelas regras de comunicação oral, verbal que nós aprendemos e também as regras de comunicação não verbal, a comunicação corporal. Por exemplo, a fala, a velocidade da fala, aliás, a respiração, diante de qual público, ok? Então são regras, 3 regras que você precisa seguir. O que falar, quando falar e como falar. Ainda na regra terceira, né? Como falar, gerar influência usando o corpo, que é a linguagem corporal, que nós falamos muito na aula passada. Agora um outro tópico, feedback. Feedback é algo super importante no conceito de administração hoje em dia, administração de pessoas, liderança, nesta nova forma de você fazer a gestão dos negócios
hoje em dia de forma moderna. Então, feedback, você aprende a dar feedback. Algumas dicas. A dica do feedback. Feedback não é avaliação. Feedback é um retorno que você dá e que você também recebe. Isso é muito importante. Feedback não é só de cima para baixo, mas também de baixo para cima. O líder, ele também tem que aprender a escutar, a ter o seu feedback e solicitar esse feedback. É claro que você vai tanto dar feedback quanto receber feedback de acordo com as regras de comunicação, com gentileza, com educação, não é? Vamos a algumas outras regrinhas. 10 passos para você dar um bom feedback. Os fatos são reais, você é o líder e você tem que dar feedback de tempos em tempos. Cria uma regra de tempo, a cada semana, a cada mês, cria uma regra de tempo e esses são os 10 passos. Os fatos são reais, ou seja, aquilo que você ouviu falar realmente aconteceu. Número 2, deve ser imediato. O feedback, aconteceu alguma coisa? Dê o feedback. O feedback é óbvio, tem que ser dado de forma instantânea o mais rápido possível. Número 3, de forma clara e precisa, sem muita onda. Não pode criar um ambiente cheio de palavras rebuscadas e bonitas. Claro, respeitando a educação, não é? Respeitando o público, respeitando para quem você vai dar o feedback. Número 4, críticas e broncas sempre no reservado. Às vezes tem que gerar uma bronca, sim. Às vezes tem que gerar a crítica construtiva, sim. Mas isso sempre no reservado, nunca na frente das outras pessoas. Os elogios, que é o tópico 5, os elogios é que devem ser em público, até para você despertar o desejo de também receber o seu próprio elogio, não é? Número 6, use a primeira pessoa. Quando você vai dar um feedback, principalmente uma crítica, você diga assim: eu fico chateado quando, sempre usando a primeira pessoa, e não você me chateia, porque parece uma coisa pessoal, e não deve ser, entende? Então, toda vez que você vai dar um feedback, você usa a primeira pessoa. Eu não gosto quando você faz isso porque acarreta determinado problema. Eu fico chateado quando você chega atrasado porque isso gera determinado... Sempre dá um motivo a mais, não é só porque você não gosta, mas porque aquilo atrapalha o andamento do trabalho e etc. Perfeito? Outro, ofereça a oportunidade de mudança. Então, você sempre dá a oportunidade de mudança. Eu fico chateado, eu fico comprometido com o trabalho quando você chega atrasado. Então, da próxima vez eu peço que você faça tal coisa. Você tente chegar mais rápido, acordar mais cedo, tomar outro caminho. Então, você sempre lembra ao teu liderado, se for no caso aqui, não é? Você, como líder, sempre lembre ao teu liderado que ele precisa ter determinado comportamento, determinada atuação. Sempre dê. Antes de dar o feedback, pense nisso. O que eu posso dizer para ele melhorar? Ok? Número 8. Troque. Tentar por fazer. Essa história do tente melhorar, dê a alternativa para ele melhorar. Então, tente entregar o relatório. Mude isso. Esse negócio de tentar. A pessoa pode ficar tentando a vida toda. Então, seja incisivo. Sempre respeitando a educação. Entregue o relatório tal. Chegue mais cedo dessa forma. Então, seja incisivo para ficar claro para a pessoa que ela tem que mudar. Esse negócio de tentar não funciona. Número 9. Troque o se pelo quando. Quando você começar a chegar no horário. Então, se você mudar, não. Isso é o condicional. Tire o condicional da frente. É quando você mudar. Quando você mudar, quando você melhorar, quando você chegar no horário. Então, dê sempre a oportunidade da pessoa pensar quando. Esse quando pode ser, deve ser amanhã, logo em seguida. Então, troque esse condicional se. Ok? E evite, bom, acabei de dizer, né? Evite o condicional. Gostaria que você... Não. Eu peço que você... Eu digo que você precisa fazer isso e a pessoa entende melhor assim. Ok? Grava melhor no cérebro assim. É assim que o nosso cérebro funciona.
ok? Gerenciamento de crises, quais são os momentos importantes que você deve evitar criar crises na sua imagem, crises no seu departamento, de forma muito simples. Pedir desculpas quando acontece uma fatalidade, a gente tem que ser humilde, tem que reconhecer o momento de pedir desculpas. Aliás, isso melhora muito a sua imagem como líder, o líder que sabe pedir desculpas. Assumir o erro quando esse erro for seu ou da sua equipe. Lembre, o líder é aquele que está à frente de todos. Ele organiza todo o procedimento do departamento para o certo e para o errado. Se der certo, os louros da vitória, ele divide com todos. Agora, se der errado a estratégia, ele tem que assumir porque ele é o líder. Ser firme, não acontecerá de novo, não acontecerá tal erro de novo. Se acontecer algum erro, alguma gafe será tomada, eu tomarei cuidado, eu melhorarei o meu cuidado. Da próxima vez isso não acontecerá, não vai acontecer, porque eu melhorarei, estudarei melhor o conteúdo, me prepararei melhor e prepararei melhor a minha equipe. Entende? Assumindo dessa forma, com firmeza, as pessoas vão olhar para você com admiração, independente do erro que você cometeu, porque erros acontecem. Jantares, sobre jantares. Se você vai fazer alguma negociação, para evitar qualquer problema durante ou depois do jantar, faça, tome as decisões sempre antes, negocie sempre antes do jantar e celebre. Use o jantar para celebrar aquilo, nunca durante, porque pode acontecer qualquer crise durante o jantar e isso vai atrapalhar o jantar de todo mundo e todo mundo vai ficar chateado com isso, inclusive você, inclusive com quem você está negociando. Então faça tudo antes. Tire todos os pontos negativos antes, acerte todos os ponteiros antes e vá jantar para celebrar, ok? Verdades versus crises. Resposta errada, não sei. Se alguém te pergunta alguma coisa, você diz não sei, ponto final. Errado. Não é errado você não saber, porque ninguém sabe tudo. Mas você deve completar a frase como está embaixo. Resposta correta é não sei neste momento, mas vou procurar a resposta depois. Assim que eu souber, lhe respondo. Isso para todas, absolutamente todas as ocasiões. Não sei nesse momento, mas vou fazer o possível para encontrar o mais rápido a resposta que você está me pedindo, principalmente se for alguém que lidera você, para você deixar sempre a imagem positiva de que não sabia naquele momento, mas buscou saber logo em seguida, ok? Dependendo da urgência do caso, deixe tudo que esteja fazendo e vá procurar a resposta. Inclusive pergunta, é urgente? Se for urgente eu paro tudo agora e vou buscar a resposta. Não é? Eventos corporativos, a gente às vezes erra muito na estratégia dos eventos corporativos. Eu devo aparecer, não devo? Como aparecer? Então, aí 7 passos. Garanta a presença, se você foi chamado é porque sua presença está sendo esperada. Vista-se de acordo com o evento, um evento mais formal, informal, procure saber isso. Lembre-se, fotos e vídeos vão ser feitos. Todo mundo tem um smartphone, então não cometa nenhuma gafe que possa ser fotografada e filmada. Saiba com quem você está conversando, ou quem sabe até flertando, não é? Se for um superior seu, só que de uma outra área, de um outro departamento que você não conheça, ou de uma outra filial, é bom tomar cuidado, não é? Saiba com quem você está conversando. Saiba o que falar, como falar e quando falar. Regrinhas de comunicação oral e verbal. E não verbal. Número 6. Cuidado com o prato e com o copo. Isso é muito importante. Tem gente que destrambelha. Acha que porque open bar, self-service, faz aquele pratão horroroso de pedreiro, né? Com todo respeito aos pedreiros, mas aquele pratão enorme. Isso pode pegar mal, as pessoas podem reparar nisso e fazer comentários indelicados, inclusive, a seu respeito, ser fotografado, enfim. Né? Evite. E não dê munição para piadas futuras, ou seja, tudo que foi resumido até aqui. Não dê motivo, se comporte como manda o figurino
não é? O bom senso sempre deve prevalecer. Ok? Então evite as crises. Sobre e-mail, e-mail é super importante, é um documento, é uma comunicação escrita, não é uma comunicação falada. Então tem as suas regras. Use sempre, e aí vem as regrinhas literalmente. Use frases curtas, um e-mail para cada assunto, se for possível. Não misture assuntos no mesmo e-mail, para evitar qualquer necessidade da pessoa, do recebedor do e-mail, ficar pensando, isso tem a ver com esse outro conteúdo? Não tem a ver. Instruções sobre conteúdo para além da mensagem, do tipo, esta mensagem contém um anexo, mesmo que o anexo esteja lá para ser visto, é sempre bom lembrar, a pessoa pode estar com muita pressa, tem um vídeo, tem uma foto, tem um PDF, é sempre importante fazer isso, não é? Usar assinatura se você puder, colocar o seu nome lá, para a gente identificar literalmente. Lembre, isso aqui é corporativo, são as regras do bom convívio, da boa comunicação numa empresa. E é claro que você pode extrapolar usando essas mesmas regras para o convívio, por exemplo, com o professor. A grande maioria dos e-mails que eu recebo não tem identificação, não tem o nome do aluno. Ah, mas está lá no e-mail. Às vezes não está. Às vezes o e-mail do aluno é cheio de números, mas não aparece o nome dele. Não aparece qual é a disciplina que ele está cursando, qual é a unidade, porque um professor geralmente tem diversas disciplinas, diversos alunos, às vezes a mesma disciplina e unidades diferentes, em horários diferentes. Isso aí é notório nos alunos, nos e-mails que os professores recebem dos alunos, eu inclusive. Então, preste atenção, use todas essas regras também para ter uma boa comunicação com todo mundo, além da empresa, não é? E use frases na ordem direta e verbos no infinitivo. São estas frases dessa forma que eu estou mostrando aí. Ordem indireta. Pela manhã os estagiários iniciaram a entrevista. Um exemplo. Qual é a ordem direta? Como a frase deveria ser montada para melhor compreensão? Os estagiários iniciaram a entrevista pela manhã. Os estagiários, sujeito vem na frente, ok? Depois vem o verbo e depois vem todo o resto, o complemento. Então, sempre coloque sujeito, seguida o verbo e todo o resto vem depois, ok? Fica mais fácil da gente entender assim. Futuro do presente, evite, ele fará parte da diretoria. Está correto, não está errado. Aquela frase também, de forma indireta, está correta, mas a gente está facilitando a comunicação. Então evite futuro do presente, que é fará, e bote o verbo no infinitivo, ele vai fazer. Por quê? Porque você está conjugando o verbo aí em cima, fará, e pode errar na conjugação. Lembra? Você pode ter uma comunicação errada, um texto errado, e isso vai prejudicar o quê? A tua imagem daquele que está enviando o e-mail. Eu posso dizer assim, poxa, o cara não sabe nem escrever. Percebe a diferença de alguém que escreve bem? Não precisa escrever lindamente, simplesmente usar as regras da boa pontuação, da boa conjugação. Então, para evitar erros, coloque o verbo no infinitivo. Ele fará, ele vai fazer, ele fará, está errado, né? Está errado não, é o futuro do presente. Evite, coloque sempre o verbo no infinitivo. Ele vai fazer, ele vai executar, ele vai falar, em vez de falará, far-se-á, ok? Evite essas coisas. Vai fazer, vai alguma coisa, verbo no infinitivo. E aí tem outras regrinhas, outras dicas para o e-mail. O assunto do e-mail, ser direto, um layout limpo, ou seja, não ficar brincando com tipos de fontes, cores, etc. A não ser que seja muito necessário, não é? Dar uma saudação, olá, saudações. Pode evitar coisas como eu digo aí, venho por meio desta, fugir, não é? De palavrinhas assim, venho por meio desta, sem mais para o momento, bom dia, boa tarde, boa noite, porque você não sabe qual é o horário que a pessoa vai ler aquele e-mail. Erros de gramática, evitar, é claro, e ortografia, fontes escritas assim, fontes maiúsculas, porque parece que você está gritando, a não ser que seja muito necessário. Às vezes é, ok? Muito necessário.
E usar sempre as palavrinhas mágicas, obrigado, por favor, coisas assim, ok? Aí tem alguns exemplos que você vai estudar, alguns exemplos de e-mail que você pode estudar com mais calma, ok? Algumas estratégias rápidas, cumprimentos. Tome a iniciativa, tomar a iniciativa, submeter-se ou igualar-se. Bom, o cumprimento aqui de aperto de mão, por exemplo, espere a outra pessoa estender a mão. Você não sabe se ela quer apertar a sua mão, perfeito? Com força ou de forma suave? Se ela for apertar a sua mão, sinta rapidamente. Se ela apertar com força, uma força medida, né, sem exagero, você também aperta com a mesma devida força ou a mesma suavidade, ok? Tem que sentir. Caminhar. Caminhe a passos curtos ou caminhar a passos largos, firmes ou leves, não é? Os passos que você normalmente caminha de forma firme, não é? Olhando sempre para frente, não empinando o nariz, olhando para frente, no horizonte, ok? Então de forma firme, pisando com firmeza no chão, nem de forma muito leve e nem de forma brusca, não é? Como se você estivesse bravo. Sinal verde para entrar, então entre. Se a pessoa disser entre, não chegue batendo na porta. Se você já recebeu, por exemplo, da secretária, da recepcionista, a ordem de entrar. Então, se a pessoa já disse que era para você entrar, é porque ela está te esperando. Então, peça licença e entre. Okay? Ainda não foi convidado a sentar, então não sente, fique em pé. Tem gente que já chega sentando. Calma, você não sabe onde sentar. Se for um ambiente com várias possibilidades de você se sentar, você já vai sentando? Então espere para que a pessoa... Pode ser que a pessoa nem queira que você se sente. O que ela tem a dizer, o seu chefe, o seu líder, o que ela tem a dizer, ela pode dizer de forma em pé mesmo, não é? E algumas estratégias rápidas, outras, não é? Em uma recepção de empresa, nunca se sente, porque a recepcionista fica olhando para você, ela fica incomodada que você está ali, já resolve logo o que você precisa fazer lá naquela empresa, colocando você para dentro, te dando alguma resposta que você queira. Receber o sinal verde para entrar, entre na sala, como eu acabei de dizer. Ainda não foi convidado para sentar, então não sente, como eu também acabei de dizer. Lembra do aperto de mão? Espere o interlocutor estender a mão. Estou repetindo algumas coisas para ficar bem gravado. E o espelhamento, use-se sutilmente. O espelhamento, principalmente vendedores, deveriam usar bastante, que é o quê? Acompanhar algumas características da pessoa com quem ela está conversando. O ritmo de fala, você usa o ritmo que ela está usando. A velocidade de fala, você espelha a velocidade que ela está usando. O que significa isso? Significa que as pessoas, elas ficam mais à vontade, nós, não é? Ficamos mais à vontade quando nós temos na nossa frente uma pessoa semelhante a nós, que fala do mesmo jeito, na mesma entonação, na mesma velocidade. Isso é psicologia. Isso tem nome, espelhamento de neurônios. Depois você procura mais sobre isso. Ok? E por último, ao entrar na sala, tente encontrar referenciais. O que significa isso? Para você entender quem é aquela pessoa, procure referenciais. Por exemplo, você pode saber se a pessoa é casada, olhando uma fotografia dela com os filhos. Claro, pode ser separada, mas enfim, são informações. Qual é o time dessa pessoa, o time que ela torce, se essa pessoa pratica algum esporte, se essa pessoa é boa de leitura, se tem muitos livros, se essa pessoa é viajada, se tem fotos dela em outros países, em monumentos de outros países, né? Monumentos famosos, Torre Eiffel, Estátua da Liberdade, etc., o Cristo Redentor. Se ela viaja para outros estados, isso ajuda você a conhecer melhor com quem você, por exemplo, está negociando ou vai negociar daqui a pouco. A negociação pode ser inclusive um cargo onde você deseja tanto ocupar naquela empresa, e nada melhor do que você conhecer quem vai te entrevistar, por exemplo, ok? E sobre negociação, acabei de falar sobre negociação. Existem muitos assuntos sobre negociação, é claro que eu não vou esgotá-los aqui, é uma pequena introdução, depois a gente pode lá na frente fazer uma aula só sobre negociação, se a turma quiser aí se manifestem a favor,
não é? Dentro do conceito de negociação, você tem esses 7 pontos aí, que faz parte do planejamento. Tudo que você tem que fazer tem que ser planejado. Tudo, absolutamente tudo, e a negociação não é diferente. Então, número 1, abordagem geral, mapear os possíveis e os prováveis tipos de abordagens que você pode ter na negociação. Você vai negociar sobre o quê? Tem que saber. Com quem você vai negociar? Quais são as alternativas possíveis? Tipos de negociação. É aquela negociação que você tem que sair de lá com uma vitória ou uma negociação que os dois podem sair ganhando? Informações possíveis. Eu estou no item 3. Saber tudo sobre o oponente. Não é o inimigo, não é o adversário. A gente chama aqui de oponente, que é o outro lado, não é? Saber tudo, por exemplo, se você vai negociar a respeito de vender alguma coisa para uma empresa, vai negociar com alguém de vendas, aliás, de compras da outra empresa, saber tudo sobre a empresa é fundamental, não é? Qual é o tipo, a posição inicial, qual é o mínimo que você vai chegar em termos de desconto, qual é o máximo que você vai chegar. Então, saber o mini-max é o mínimo e o máximo que você vai poder dar de desconto, cobrar em termos de preço daquela pessoa, qual é o máximo que você vai poder chegar e qual é o mínimo que você está disposto a ceder, ou o máximo que você está disposto a ceder na negociação. Construção do momento, número 5. Manipular o momento a seu favor. Então, escolher o ambiente certo, o horário certo para você negociar, se é antes, depois do almoço, depois da janta, antes da janta. Então, você tem que saber qual é o momento certo. Lembrando que a negociação sempre é preferível que aconteça antes de qualquer tipo de almoço, de janta, não é? Concessões, o número 6, apenas mediante reciprocidade, ou seja, você está disposto a conceder alguma coisa, vai conceder somente se a pessoa também conceder do outro lado. Você tem que estar com tudo isso na sua cabeça para que esse tipo de pensamento, de dúvida, não aconteça na hora da negociação. Por último, posicionamento do negociador. Sempre mostrar, criar, desenvolver a imagem de liderança. E a gente já está aprendendo isto desde a aula passada, quando falamos sobre a forma de você falar, como você falar, o conteúdo que você usa, tudo isso vai gerando a imagem de liderança sobre você, ok? Negociação, qual é o tipo? Competitiva ou cooperativa? Na negociação competitiva, a competição para conseguir a maior vantagem, então é aquela puxada de corda de um lado e de outro. Isso requer estratégias diferentes, comportamentos diferentes. O seu posicionamento como negociador tem que ser diferente. Você deve estar preparado para ceder, o outro lado também. Não é? Então, foco na força e vitória. Você precisa então sair dali com alguma coisa positiva ou totalmente positiva a negociação para você. Omitir algumas informações que sejam necessárias, né? De alguma forma, algumas coisas que você não quer liberar, não precisa liberar naquela negociação, porque senão você vai dar mais munição para o teu oponente. Exigências aceitas, porém pouco críveis, ou seja, exigir alguma coisa do outro lado, sendo que você não está passando as informações com segurança. A pessoa, o teu oponente, está notando que você está titubeando. Usar informações como exclusividade, conveniência, ou seja, alguns tipos de palavras podem gerar na outra pessoa, no teu oponente, uma necessidade de realmente fechar o negócio com você. E aí são duas, né? Esse negócio é exclusivo para você, existe uma conveniência, é conveniente então para você, estou usando o melhor preço, isso aqui é somente para você, não estou fazendo este preço para outras pessoas, é claro, se for tudo verdade. Não é isso? Você não pode fazer uma negociação em cima de mentiras, de falsas informações. Nunca faça isso, porque o outro lado pode ter a capacidade de ler isso e você mesmo pode errar em algum momento da conversa e o outro lado pode dizer, bom, mas no início da conversa você falou uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque você estava inventando ali um jogo que não era o teu jogo. Então, use sempre
sempre a verdade. Aquilo na competitiva e na negociação cooperativa. Bom, aí há uma flexibilidade muito maior entre as partes, não é? Ser flexível, usar a criatividade nas soluções, ou seja, os dois lados estão preparados para ganhar, perder em algum ponto, mas ganhar em outros pontos. Então, antes de tudo, é o planejamento. Que tipo de negociação vai ser? Cooperativa ou vai ser a negociação mais complexa, que é a competitiva? O minimax que a gente já citou é o máximo de uma proposta. Você tem que sair para encontrar o seu oponente já com todo esse planejamento feito, saber que tipo de pessoa com quem você vai negociar, que tipo de empresa é, qual é o tipo de negociação e também o que você pode soltar na sua negociação ou reter, e aquilo que você pode oferecer mais e oferecer menos. Então, número 1, qual é o mínimo que estou disposto a aceitar? Qual é o máximo razoável de vantagem eu estou buscando? Que você vai buscar as vantagens, não é? Qual é o mínimo de vantagem eu posso ceder e qual é o máximo razoável de vantagem eu posso oferecer para o meu oponente? Então isso tem que ser muito trabalhado, testado, teorizado, mas praticado antes de você ir para uma negociação, ok? E aí, mais alguns comentários sobre o minimax que você vai poder ler com mais calma. Na negociação, meus caros, de forma resumida, quem tiver mais informações, quem souber usar mais essas informações, vai vencer a negociação, ok? Algumas formas de conhecimento: o poder é algo neutro, ou seja, você pode despertar esse poder para o bem, usar esse poder para o bem ou para o mal, não é? É claro que a gente deve optar sempre usando o poder para o bem, nosso e das outras pessoas. As pessoas podem e devem acreditar que você tem esse poder. O poder, essa imagem de poder pode ser construída e essa imagem de liderança também pode ser construída. Nós estamos apresentando várias dicas para você construir a sua imagem de liderança, de poder mesmo. 6 respostas necessárias. Responda isso sempre antes de negociar com alguém. Com quem você vai negociar? O que você vai negociar? Onde? Como você vai negociar? Por que aquela negociação? Quando você vai negociar? Qual é o período que você vai negociar? Lembra dessa estrutura? Dados, informações, conhecimento e tomada de decisão? Sim, ela está também, inteligência competitiva também está presente aqui na negociação, não é? Pesquisar sempre, pesquisar quem é a pessoa, qual é a empresa, ou seja, para responder aquelas perguntinhas anteriores aí, não é? Qual estratégia você vai usar? Depende do perfil do teu oponente. O teu oponente pode ser expressivo, analítico, pragmático e afável. Vamos ver cada um deles? Os perfis: expressivo, qual é a melhor estratégia? Bom, expressivo é aquele que gosta de falar, de discutir, então crie pautas, tópicos na discussão para que ninguém se perca, já que o outro lado gosta de falar, não é? E você tem que respeitar, não, o estilo dele. O outro estilo, analítico, ou seja, aquele matemático, aquele que gosta dos números, então apresente dados, números, planilhas, não é? Gráficos. Se for pragmático, ele gosta de ir direto ao assunto, direto ao resultado, diferente do número 1, não é? Que fala demais. Mas tem que respeitar o perfil de cada um deles. Qual é a estratégia para o pragmático? Aponte as soluções dos problemas. Olha, se você tiver este meu produto, esta minha solução vai acarretar em tais benefícios para a sua empresa. Limpo e seco. É dessa forma que o pragmático gosta de negociar. E por último, o afável. Não é aquele mais sentimental, que você também pode usar esta forma de estratégia. Humanize. Crie uma humanização para o resultado. Se ele adquirir teu produto, as pessoas vão ganhar assim, assim. Dessa forma, você cria um ambiente propício para esse tipo de perfil, ok? 4 perfis para você negociar. Um deles, com certeza, você vai encontrar pelo caminho.
Dá para você também fazer análise SWOT, sim, a conhecida análise SWOT, para você descobrir o seu público, quem é seu público, seu mercado, seu produto, seu negócio, inclusive sobre você, como já fizemos, faça então análise SWOT. Quais são os pontos fortes, os pontos fracos do teu negociador, daquele teu oponente, da empresa, do produto dele que você vai comprar, para você ter ferramentas, para você ter nas mãos o maior número possível de informações fidedignas que vão ajudar você a tomar as decisões durante a negociação. Não é? E também vamos falar da imagem, alguns pontos, a sua imagem, o seu perfil, ok? Que a pessoa vai se deparar com a sua imagem. Às vezes ela pode ir lá na sua rede social ver quem é você, quem é o negociador que eu vou me encontrar amanhã. Então eu vou lá nas redes sociais dele e já vou criando uma imagem positiva ou não, de liderança ou não, não é? De poder ou não. Então atente sobre o que vestir, de acordo com as normas do ambiente, onde você vai estar com essa pessoa, se é um ambiente interno, se é um ambiente externo, formal ou informal, dependendo da temperatura. Claro, isso tudo deve ser levado em conta. Por exemplo, aqui no Ceará é super quente, então determinadas roupas são possíveis de serem usadas, não é? Dependendo também do conforto, do estilo de cada um. E também para não desviar a atenção. Principalmente no caso das mulheres, não ir com decotes, essas coisas que acabam chamando a atenção mesmo, não é? Termos de imagem, sobriedade, composição de cores, para não ficar uma coisa muito berrante, combinações de cores erradas, não é? Limpeza, tamanhos das roupas, nada de muito curto, nem talvez nem muito longo, acessórios, conforto e estilo, então para você respeitar mesmo o seu estilo, o ambiente onde você está e respeitar a outra pessoa também, porque se a outra pessoa for alguém mais sóbrio, por exemplo, pode pegar mal. Aqui estão alguns resultados. Pode pegar mal você estar vestido de uma forma que ela julgue você errado, né? Julgue você errada. Então, alguns exemplos de sobriedade, composição de cores, tanto para os homens, comprimentos das camisas. Os homens erram muito nisso. Às vezes uma camisa maior que eles próprios, as mangas são muito grandes e tal. Então, aí tem algumas dicas. Para as mulheres também, mulheres de todos os tamanhos. E também evitar isso, excessos, não é? Excessos de pulseiras, excessos de colares, que acabam. Esses acessórios acabam chamando mais atenção numa negociação do que a própria negociação em si. Então desvia o olhar, acaba fazendo com que a outra pessoa perca o foco, a não ser que seja esta a sua estratégia, não é? E aí os decotes, ok? Então, espero que com essas informações você acabe fazendo uma negociação melhor, que você acabe por ter um conteúdo mais adequado e mais profissional, para o seu dia a dia. Então nós estamos falando daquilo que é super importante, comunicação, que gera tantas coisas, mas se você não souber usar a comunicação, vai gerar também tantas outras coisas, só que coisas negativas a respeito de você. A gente se vê daqui a pouco na aula ao vivo, onde eu aprofundo como de praxe e eu recebo os comentários, as dúvidas sobre esse conteúdo que vocês acabaram de assistir. Muito obrigado. Tchau, a gente se vê.